vamos lá, pessoal. Coloquei aí para vocês. Em um dia aprovou tudo. 2.834 liberado a mais na conta. O que será que aconteceu? Como foi essa situação? O que foi que liberou em um dia? No caso, aprovou em um dia, né? Pessoal, como vocês sabem, eu trabalho há mais de 18 anos com empréstimo consignado, tá? Sou especialista em empréstimo consignado. Atendo aqui diariamente muitas pessoas, né? Em busca de um empréstimo consignado, em busca, muitas vezes, de fazer uma renovação, ou um contrato novo, ou um cartão, enfim, sempre em busca de um crédito consignado. E eu atendi uma cliente há dias atrás, certo? Vamos colocar aí há uns 5, 6, 7 dias, mais ou menos, tá? Mais ou menos aí, logo que a gente começou a conversar, uns 7 dias, tá? E ela estava em busca, obviamente, de um crédito consignado. Porém, ela não tinha margem nenhuma para fazer empréstimo, pessoal. Ela já estava com o benefício totalmente comprometido. Coloca aí nos comentários como que está o seu benefício. Está comprometido ou não? Coloca aí nos comentários. O meu está comprometido, o meu não está comprometido, só para que eu possa ter uma ideia de como está a situação de cada um de vocês, tá? Mas a situação dessa cliente era essa: o benefício dela não tinha margem para empréstimo, não tinha margem para RMC, não tinha margem para cartão benefício. Enfim, então, contrato novo, sem nenhuma possibilidade, infelizmente, tá? Mas, o que eu fiz? Eu fui dar uma olhada em todos os contratos que essa cliente já paga, certo? Sempre faço isso. Olho os contratos que o cliente paga para verificar a possibilidade de um refinanciamento ou de uma portabilidade, certo? Na maioria dos casos, sempre a portabilidade. Na maioria, não estou dizendo que é uma regra, tá? Explicar bem detalhado aqui para vocês entenderem. Na maioria dos casos, a portabilidade está sendo muito mais viável, certo? Porque os bancos estão com taxas mais reduzidas na portabilidade do que no refinanciamento, certo? Mas eu sempre faço uma análise para verificar qual das melhores situações vai se encaixar para cada cliente, tá certo? No caso dessa cliente, então, eu verifiquei, ela paga 9 empréstimos. Olha só, 9 empréstimos, todos eles em banco de rede, tá? O que seria banco de rede? Banco de agência, tá? Então, se você tem contrato em banco de rede, pode ser que o seu contrato dê portabilidade. Então, por exemplo, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil, o Banco Santander, esses bancos são bancos de rede, tá certo? Era o caso desta cliente, ela tinha todos os contratos dela em um banco de rede. E eu fiz a análise, daria para nós fazermos o quê? A portabilidade, tá? E aí eu ofereci para ela, neste caso, diante da nossa análise inicial. Por que eu sempre falo análise inicial? Porque nós só temos a certeza de quanto vai liberar para o cliente quando vem o saldo devedor, tá? Mas, diante da nossa pré-análise, eu ofertei para essa cliente o valor de R$ 5.800, fazendo a portabilidade destes 9 contratos. Todos eles abriram possibilidade para fazer portabilidade, certo? Ela aceitou fazer a operação, quis fazer a operação, e ela me mandou a documentação, eu digitei todos esses contratos, mandei o link para ela, para que ela pudesse fazer a confirmação digital, e foi assim que ela fez a confirmação dos 9 contratos. Tem que sempre fazer de todos os contratos para que realmente possa ser solicitado a portabilidade. E aí iniciou de fato, né? Depois da análise do banco, estava tudo certo. Nós começamos o quê? A contar o prazo para o envio do saldo devedor, tá, pessoal? Envio do saldo devedor. O saldo devedor do cliente, ele é enviado em até 5 dias úteis, tá?
No caso, a maioria dos bancos sempre acabam utilizando o prazo máximo. Desta cliente, utilizou o prazo de 5 dias úteis. No quinto dia, o saldo devedor desta cliente realmente chegou, tá? E aí, o banco vai fazer o quê? Vai analisar, certo? Todos esses saldos que chegaram, se realmente se enquadra dentro da taxa de juros, para poder efetivar o pagamento destes saldos devedores, certo? Graças a Deus, todos os contratos foram pagos, tá? Todos os contratos. O saldo deve ser pago sempre no dia em que ele chega. Não pode pagar o saldo, por exemplo, no dia seguinte. Não pode. Se não pagar no dia, perde o saldo, tem que pedir tudo de novo, tá? Mas no caso dessa cliente, deu tudo certo, o banco efetivou o pagamento no mesmo dia em que chegou o saldo devedor dela. Mas aí, pessoal, olha só, é aí que entrou uma situação muito legal, muito boa. A cliente ficou assim muito feliz e eu também, claro, fiquei muito feliz. Por isso que eu gosto de compartilhar com vocês tudo o que acontece para que vocês possam ficar por dentro, tá? Olha só, a gente sempre passa um prazo para o cliente de portabilidade de 15 dias úteis, tá? Por quê? 5 dias para pedir o saldo devedor. Depois, o banco onde estava o seu contrato tem mais 5 dias para excluir o contrato de lá, para depois conseguir averbar o novo contrato de portabilidade, depois averbar o refim de portabilidade. Olha só, então tem muitos trâmites na portabilidade, certo? O que aconteceu com essa cliente, pessoal? Nós pagamos o saldo, certo? Porém, em apenas um dia, nós não tivemos que esperar mais 10 dias, por exemplo. Em apenas um dia, a proposta, essas propostas, essas 9 propostas, foram integradas, ou seja, foram averbadas em apenas um dia. Ou seja, o banco onde estava o contrato da cliente, que era num banco de rede, como eu falei para vocês, eles excluíram do INSS com um dia, e o banco onde nós passamos a proposta dessa cliente, que foi pelo banco da Ecoval, que está com a menor taxa de juros para a portabilidade, certo? O banco da Ecoval averbou a portabilidade e o refim da portabilidade também no mesmo dia. Ou seja, pessoal, todo o trâmite que era para demorar 15 dias mais ou menos, em apenas um dia, na realidade, vamos contar o total em apenas 6 dias, tá? 5 para solicitar o saldo devedor e apenas um dia já foi averbado, finalizado e o dinheiro na conta da cliente. Mas pensa que para por aí, pessoal? Não para por aí. Nós conseguimos ainda um valor melhor de liberação para essa cliente. Lembra que eu falei para vocês, logo no comecinho aqui, que o valor ofertado, a minha pré-análise, eu passei um valor de R$ 5.800? Olha só, pessoal, ela teve um valor liberado, R$ 5.800, ela teve um valor liberado de... Peraí que eu já estou fazendo a conta aqui para você. R$ 8.634. Olha só que diferença de valor de liberação. Um pouco é porque nós conseguimos também um valor diferenciado para ela no refinanciamento, uma taxa melhor no refinanciamento, e o saldo devedor dela não veio tão alto, pelo contrário, veio um pouquinho mais baixo do que nós esperávamos. Consequentemente, aumenta o valor de liberação para essa cliente. Então, ela teve R$ 2.834 a mais na sua conta. Já imaginou uma situação dessa com vocês? Por isso que eu falo, pessoal, que a portabilidade, ela está funcionando. A portabilidade, ela está ativa e muitas pessoas estão conseguindo fazer portabilidade.
Claro, gente, não são todas as pessoas. Infelizmente, não são todas as pessoas, mas muitos estão conseguindo. Então, por exemplo, você que tiver contratos em banco de rede, pode ser que dê portabilidade ao seu contrato. Nos chame através do WhatsApp, mande o seu extrato de empréstimo para que a gente possa fazer uma análise e verificar se realmente há possibilidade de fazer uma portabilidade para você. Gostaram das informações, pessoal?